palavra de Deus, irmãos, nos ensina que a gratidão deve ser, para nós, servos do Senhor, um modo de vida. Gratidão deve ser, para os servos do Senhor, um modo de vida. Nós temos que não só ter um dia reservado para isso, uma semana reservada para gratidão ao Senhor, mas nós devemos ter um estilo de vida grato ao Senhor. Cada um exercer isso todos os dias. Mas na realidade, os nossos dias, os dias que nós vivemos, esse tempo moderno, tem sido muito difícil. Essa terça passada, o irmão Miguel, naquele jeitão dele, seu pai, Júnior, ele falando para nós, ele está aí não? Irmã Isaura, o marido da senhora, ele falando da vida dele passada, e ele falando assim, quando eu era criança, a gente não tinha nada. Mas a gente tinha fartura, comida, etc, etc. Então não tinha que se preocupar. Agora hoje, parece que a gente não contenta com as coisas. Verdade. Verdade. Então, o que impera é um descontentamento generalizado. E aí, alguém diz assim, isso é um nicho de mercado. Então, vamos divulgar o descontentamento. Claro que eu não falo assim, esteja descontente com o seu celular. Que está... Não, né? Não vai falar que você ficar descontente. Ele vai provocar você de uma outra maneira, usando toda a estratégia, toda a técnica do marketing. Mas o que está acontecendo é exatamente isso, gerando descontentamento. Se nós fizermos uma análise do nosso coração diante de Deus que nos conhece, aí Ele vai encontrar, e a gente vai encontrar descontentamento. O banheiro não é mais aquele, olha, está ruim esse negócio, aí você quebra tudo, está inteirinho. Você quer ver o descontentamento? Vai nos bolsões ecológicos da prefeitura. Para vocês verem o que se joga fora. Isso, eu estou falando de coisa. Agora imagine essas meninas do reciclável. Elas andam com a bolsinha separada. Porque aquele dia pode ser o dia D delas. Porque a gente está jogando fora as coisas. Isso é uma prova de descontentamento. Nós trocamos de coisas, de marido, de mulher, de tudo. Isso nada mais é do que um descontentamento. Então, ser contente, dar graças a Deus, não tem sido fácil. E murmurar. Nós estamos nessa sequidão tremenda, com a crise tremenda de enxágua. E hoje, uma pessoa entrou e falou assim, rapaz do céu, que chuva chata. Sabe assim, o sangue paraibano, o que ele fez? Tá, né? Eu ia dar uma resposta nele, mas falei, deixa pra lá. Né? Estava cortando cabelo, aí eu falei, vou parar. Pensa vocês, murmuração. Murmuração. Deixa alguém lá em São Paulo que abra a torneira e não entra ver o cara falar um negócio dele, está morto, está linchado. Não é? Então murmuramos, reclamamos, criticamos. E às vezes até nós ficamos amargurados com algumas coisas que não acontecem. E isso faz o quê? Desloca a nossa atitude de gratidão. Aí você não tem atitude de gratidão. E quando nós cultivamos um coração agradecido,
esse coração agradecido resultará em falarmos palavras de agradecimento. Não é o contrário. É o coração agradecido que exterioriza palavras, expressões de gratidão ao Senhor. Até porque esse princípio não é do filósofo, do símbolo que redime. Esse princípio é de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de gratidão, você vai chegar assim, estou todo ensopado, vou ter que tomar um banho quentinho agora, mas graças te dou, ó Deus, pela chuva que está caindo. Não importa. Não importa, isso é bênção do Senhor, bênção que está demorando no meu e no seu tempo. Mas está chegando na hora, no tempo de Deus. Então nós precisamos desenvolver essa habilidade de agradecer, encher o nosso coração, criarmos o hábito, desenvolvermos o hábito da gratidão. E para desenvolvermos o hábito da gratidão, nós precisamos praticar. O ser humano, ele é habitual. Ou seja, nós todos nós temos hábitos. E os hábitos, eles são criados através da prática. Ele exige prática. Por exemplo, aquela aguinha que você leva para o criadinho mudo toda noite, aquilo é hábito que você criou. Não precisa tomar água à noite, mas você levou para lá, você toma. Né? Aquelas 5 vezes que você levanta para ir ao banheiro, isso é hábito também. Não precisa levantar à noite para ir ao banheiro. Esporádicas vezes que você tomou muito refrigerante na festa, ou bebeu muita água, como é o meu caso, que bebo no domingo muita água aqui à noite. Isso são casos esporádicos. Mas você não precisa criar determinados hábitos, mas nós somos habituais. Então, por que não criar mais esse que é salutar, esse que Deus quer que eu e vocês pratiquemos o princípio da gratidão. Eu não sei se vocês já sabem disto, mas assim como Filipenses é a carta da alegria, que encheu não só o coração do apóstolo Paulo de alegria de se ser pastor da igreja em Filipos, fundador dessa igreja, mas que também a igreja de Filipos expressou isso, um ato de alegria por ter o apóstolo Paulo como seu pastor. Mas existe uma outra carta que é a carta da gratidão. Qual que é? Em todos os capítulos dessa outra carta, tem uma referência à gratidão. Qual é a carta? Pelo jeito vocês não sabiam disso, né? Ontem no encerramento do Ministério Dorcas, tem uma menininha lá, uma mocinha já, ela quer fazer medicina. Então eu fico sempre mandando um recadinho para ela assim, bem direto. Eu olho para ela e falo sobre o recadinho que eu quero que ela... Isso foi durante o ano todo, nós fomos fazer isso. E ontem eu falei para ela sobre que o futuro, aliás, a palavra ontem era assim, amanhã, medo ou expectativa. Esse foi o tema da nossa reflexão ontem, para o encerramento do Ministério Dorcas. E dentre todos aqueles tópicos que eu falei sobre o futuro, sobre o amanhã, um deles dizia assim, não dispense a interferência de Deus, a participação efetiva de Deus no seu futuro. Aí eu usei aquele texto de Tiago, não é? Em vez de você ficar falando, vão para lá, vão ganhar dinheiro, vão vender esse terreno, vão lotear esse,
vão ganhar dinheiro, vão ganhar dinheiro. Aí Tiago diz, vocês deveriam falar assim, se Deus quiser, a gente vai para lá, a gente vem para cá, a gente faz o negócio, não faz. Porque se Deus não quiser, não vai acontecer nada. Aí eu contei para ela assim, olhei para ela e disse, você que vai fazer medicina, você precisa de aprender muita coisa de biologia, né, essa coisa toda. Disse, você sabe como é que o milho é fecundado? Não. Então eu vou te contar. Quando eu falei para ela que cada cabelinho do boneca de milho é um grão de milho, a tia deu assim, nossa, tem 50 anos, nunca vi falar isso. Falei, eu estou aqui para dizer coisas que você não... Porque se eu fosse dizer sempre coisas que vocês sabem, eu ia perder o emprego. Não é isso? A função de se estar aqui, não é? Então eu fico muito feliz de saber que vocês não sabem qual que é a carta da gratidão. Cara, isso é a felicidade de professor, né? Claro que eu gostaria que vocês soubessem. Não sabe? Hein? Por isso você precisa, por isso você veio para a aula. Hein? Não. Como? Vocês já estão chutando. Ei, tá chutando aí. Ei. Colossenses. Você diz Colossenses? Mas foi no chute também. Pronto, Geraldo. Obrigado pela a sinceridade. Olha, essa carta, irmãos, o apóstolo Paulo está falando não só de uma realidade dele com relação à igreja, mas ele está falando de um caminhar com Deus. Ele fala dos projetos de missões, ele fala da bênção de se lembrar dessa igreja também, da maneira como Deus está trabalhando essa igreja. Mas uma marca de Paulo aqui é a seguinte, ele está dizendo para que a igreja não se esqueça de manifestar-se gratidão ao Senhor em várias áreas. E claro que o apóstolo Paulo, ele está dando ênfase à área espiritual. Claro que ele está falando de algo que vai colocar base para que todas as outras coisas converjam para essa realidade espiritual. Até porque, sem a participação de Deus na nossa história, não tenho que agradecer. Porque tudo vai ser uma bagunça. Tem que se arrepender, porque não tem como. Deus conosco, tudo é para agradecer. Até os momentos difíceis. Eu estava lendo essa semana o Salmo 119, no versículo 65 até o 72. Quando o salmista diz assim, olha, estou aqui numa aflição tremenda. E no final ele diz assim, foi bom ter passado por esse negócio. Quer dizer, a partir do momento em que ele pega o dia a dia dele e vê esse dia a dia na perspectiva de Deus, ele disse, muito obrigado. É só isso que pode dar-nos esse coração grato a Deus, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse. Mesmo que não veio aquilo que eu esperava. Mesmo que não fluiu na velocidade que eu queria que fluísse. Eu digo, muito obrigado, Senhor. Não estou entendendo nada, mas muito obrigado por isso. O Senhor é um Deus que coordena todas essas coisas. Então eu quero caminhar com os irmãos nos 4 capítulos, para a gente levar para casa estas sinalizações que eu considero como sinalizações benditas que o Espírito Santo de Deus colocou aqui, e aí dá-nos a maneira de descobrir enquanto nós vamos lendo a palavra, não é? E hoje temos ferramentas fantásticas para isso, e Deus tem nos abençoado. O primeiro texto é verso 3. De Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 3. O que ele está dizendo aí?
Olha aqui. Então, a primeira atitude que Paulo está dizendo para mim e para você é o seguinte: quando nos lembrarmos uns dos outros, precisamos agradecer a Deus por eles. Quantas vezes você faz isso na vida? Quantas vezes você, diante de Deus, ao lembrar dos seus irmãos da igreja, você diz: Senhor, muito obrigado por fulano estar ao meu lado, ou você poder ajudá-lo, ou ele ajudar você. Quantas vezes nós lembramos disso? O apóstolo Paulo diz que essa é uma prática. Olha como ele escreve o texto, a maneira como ele expõe: damos sempre, nós, quem? Eu e Timóteo. Ele está dizendo que ele, Timóteo, no seu culto doméstico, damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E aí ele diz alguns motivos que os levam a fazer isso. Mas o ponto é: quantas vezes nós agradecemos a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, que andam conosco, que somos influenciados por elas, que as influenciamos na sua caminhada espiritual, que as impactamos com a nossa vida cristã. Deus me ajude a dar um testemunho consistente, para que a pessoa que trabalha ao meu lado encontre respostas para os seus questionamentos, soluções para as suas dificuldades, que encontre o Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Não precisa dizer não para a gente não ficar com vergonha. Mas esse é o primeiro ponto. Agradecer a Deus. Paulo está dizendo de crente para crente. Quantas vezes nós temos agradecido a Deus? Sabe o que me motivou hoje a ir ao culto fúnebre? Porque se eu puder, eu corro ultimamente de culto fúnebre. De verdade. Se eu puder, eu não vou. Porque não me faz bem. Esta noite eu vou ter dificuldade de dormir. Não é porque eu tenho medo de defunto, não é porque, não sei, alguma coisa está acontecendo. Eu não tenho mais os 30 anos, 20, que eu tirava de letra esse negócio todos. Mas sabe o que me motivou? É que o irmão Euclides fez parte dessa igreja quando o pastor, Mário de Siqueira Leite era pastor aqui. Ele cantava no coral com o senhor, irmão Euclides. Eu pensei assim: rapaz, eu estou colhendo alguma coisa que esse homem plantou. E por gratidão a Deus pela vida dele, eu tenho que estar lá. Certeza, irmãos. Eu estou colhendo algo que ele plantou, que eu não sei o que é, porque a lavoura é grande. Mas eu tenho certeza que o dízimo dele pagou alguma coisa disso que nós temos hoje. Sustentou o pastor que manteve a igreja num período em que ele assumiu a igreja. É disso que eu estou falando. A gente precisa de agradecer a Deus pelas pessoas. E quantas vezes nós esquecemos disso? Só quando elas morrem que a gente lembra disso. Eu não conheci o irmão Euclides, o senhor teve o privilégio de conhecê-lo, de andar com ele. Mas eu não conheci. Mas eu conheço vocês, então a gente precisa de fazer isso. Ao lembrar todas as vezes que nós nos lembramos de vocês, nós damos graças por vocês. Obrigado, Senhor. Não é falar: quando é que o Senhor vai tirar aquela coisa chata da igreja? Não é isso. Obrigado, Senhor, por aquele calo que tem lá na igreja. Só desce com Coca-Cola pela tua graça nesse negócio. Mas qual é a função desse calo na igreja? Não sei, Deus sabe. Então, precisamos agradecer. Primeiro momento, Paulo faz isso. Segundo momento, o verso 12,
Vai riscando aí para você não esquecer. O que é que diz lá? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha que coisa linda. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Agradecer a Deus pela salvação das pessoas. Às vezes, quando nós não pedimos pela salvação de alguém, nós não agradecemos pela salvação delas. Gente, pensa vocês, não existe bem maior nesse planeta do que a salvação em Cristo Jesus. Eu fico olhando às vezes assim, quando eu faço muito em São Paulo, porque eu nunca vi a Recife, toda a metrópole é assim, né? Você para num ponto assim estratégico do metrô, aí você vê que o pessoal parecendo uma manada de gados, cada um com seu foco. E eu fico pensando assim, Deus, e essa multidão, estão indo para onde? Correndo atrás do que não vai durar. Você não tem essa sensação de vez em quando que você está perdendo tempo? Às vezes eu sou empolgado com esse negócio do aqui e agora, eu pá. Aí depois eu paro e falo assim, quanto tempo vai durar esse negócio? Principalmente quando eu estou desmanchando alguma coisa que alguém fez. Por exemplo, eles estão vendendo agora um prédio aqui perto da... A Cris é a empresa da Cris. Como é que chama lá? Imobiliária? É Madá? Não é Xalu, não. A Cris está noutra agora. Aqui, indo para lá, eles vão fazer um prédio. Uma casa bonita, com a grade bonita, umas janelonas bonitas. Eu passo lá e fico olhando assim para Deus, o sonho do cara construir esse negócio aqui. Isso aqui deve ter sido uma das casas mais bonitas de Araraquara. Vai para o chão. Quando eles mexeram nesse castelo aqui na frente, que é igual de cá, eu ficava pesaroso olhando para lá, vendo eles derrubarem. Eu falava, rapaz do céu, isso aqui deve ter sido o sonho do cara. E aí quando eu estou quebrando alguma coisa, eu falo assim, quando vai ser a vez deles quebrar o que eu estou fazendo? Porque das duas, uma. Ou você está fazendo para alguém quebrar amanhã, ou você está quebrando alguma coisa que alguém fez ontem. Gente, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E aqui, a gente precisa pensar sobre a salvação. A parte que lhes cabe na herança do Senhor. Dou graças a Deus porque você tem uma parte nisso. Você é co-herdeiro com Cristo do reino celestial. Pensa nisso, irmãos. Não dá vontade assim de você ser evangelista? Só evangelista? Pegar o cara na marra, pelo colarinho, fazê-lo aceitar Jesus Cristo? Porque é isso que vale a pena. Agradecer a Deus pela salvação do outro. Meridiano, eu sou muito grato a Deus pela parte que lhe cabe na herança dos filhos da luz. Olha que coisa fantástica. Eu não a conhecia. Mas hoje nós somos a mesma família, somos irmãos. Pense nisso, irmãos. Ela era uma judoca como qualquer outra. Hoje ela é uma judoca que tem uma perspectiva do reino. Olha a diferença que isso faz na cabeça dela. Um advogado que tem a perspectiva do reino. Um advogado que tem a perspectiva do reino.
Um pedreiro que tem a perspectiva do reino. Um gerente de banco que tem a perspectiva do reino. Um fiscal da Receita tem perspectiva do reino. Então, e isso é que vai gerando a realidade do reino. Pensaram nisso, irmãos? A gente fica assim cheio, o doutor fulano de tal, o juiz tal, é crente. Tudo bem. Mas é a eternidade que ele está contando na vida desse camarada. Ele vai para a eternidade, é isso que Paulo está agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus porque pessoas estão sendo salvas, estão tendo a sua parte na herança. Olha, ele não deixa isso aqui sem dúvida. Dando graças ao Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, que vos fez idôneos. Foi Ele que trabalhou a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Gente, Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Pense nisso, é isso que Paulo está dizendo. É parte da herança. Gente, eu tenho um pedacinho nesse projeto de Deus. Deus me fez idôneo para herdar isso. Isso é um motivo de gratidão. Veja como Paulo trabalha isso. Ele diz, eu estou alegre, eu estou grato a Deus. Há uma sensação gostosa diante de Deus por você ser salvo, meu querido. Quantas vezes nós já dissemos isso para as pessoas? Pouquíssimas vezes, que a gente nem lembra. Se já disse alguma vez. Mas vamos mais. Capítulo 2, verso 7. Ora, não, vamos ler o 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ele está dizendo assim, olha, a gente precisa desenvolver esse negócio. A realidade dos céus começa a enradicar nos nossos corações, começa a enraizar, começa a ser construído, começa a ser firmado, e nós estamos sendo construídos nisso, crescendo em ações de graças. Transbordando em gratidão. Olha, em gratidão, transbordando de gratidão, derramando para fora. Pense vocês, as pessoas agradecer a Deus todo o tempo. E às vezes nós tiramos o foco, irmãos. Nós só agradecemos aquilo que nos dá prazer. Agradecemos pela formatura, agradecemos por aquilo, agradecemos por aquilo. E por essas realidades eternas. Transbordando-nos, pessoas vendo-nos sempre sermos gratos a Deus. Olha, o irmão, quem conheceu, o irmão Manuel Arruda. O irmão Manuel Arruda, aliás, a família Arruda, eles são tão gratos assim, tão parece diferente da perspectiva que a gente tem hoje de igreja. Mas olha como o irmão Manuel Arruda era grato. Uma perna dessa grossura, não conseguia mais sair de casa. O irmão Walter sabe de uma história que ele foi fazer um exame que doía muito. Aí o enfermeiro disse para ele, vai doer muito. E quando ele terminou, o enfermeiro perguntou, doeu? Ele falou, não, um pouquinho. Então, ele sempre, aquele coração imensamente grato a Deus, dor, fazia parte do projeto de Deus e Deus estava segurando esse negócio. Como diz o salmista, sofrimento foi bom eu ter passado pela aflição. E agora sabe o que está acontecendo, irmãos?
as igrejas do Senhor Jesus Cristo, que se diz do Senhor Jesus Cristo, está vendendo o não sofrimento, a não provação. Está vendendo isso, está sendo vendido. E as pessoas estão comprando esse negócio. Quando na realidade eu precisava de agradecer, ser trabalhado para agradecer a Deus, para que eu pudesse crescer. E gratidão, irmãos, isso é um aprendizado. Aprendizado, você começa pelas coisas pequenas, vai crescendo. Quando o mundo desaba sobre você, você fala, muito obrigado, Senhor. Por que não eu? Já viu crente chegar para... isso aqui eu já cansei de ouvir isso. Pastor, por que eu, Senhor? Por que eu, pastor? Mas por que você? Não é isso, é porque eu tenho que fazer parte disso, por que não eu? Qual a diferença? Obrigado, Senhor, porque caiu na minha cabeça hoje. E o Senhor tem propósito com esse negócio. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, crescer ou derramar, transbordar de gratidão. Imagina o efeito que isso vai fazer na cabeça das pessoas. Imagine o efeito que isso vai fazer na cabeça das pessoas. Ou livramento, ou quando a casa cai na sua cabeça. Qual o problema? De você render graças a Deus. Graças te dou, Senhor. Porque isso está acontecendo. Eu posso não entender, mas eu quero agradecê-lo. De todo o meu coração. É isso que Paulo está dizendo. Transbordar de gratidão. Radicar das realidades de Deus. Estar firme nessa realidade para agradecer. 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sede agradecidos. Ou seja, mesmo que esse negócio não é da maneira como eu queria, mas chegou, eu disse, Senhor, muito obrigado porque não aconteceu. Muito obrigado, isso tem que ser a paz do Senhor enchendo o meu coração. Eu fui chamado para fazer parte de um projeto de Deus. Eu preciso estar agradecido por isso. Agradecido por fazer parte desse projeto de Deus. Precisamos crescer, irmãos, nessa gratidão de estarmos juntos no corpo de Cristo. Verso 3:17. Já pensou isso aqui, irmãos? A responsabilidade minha e sua de representar a Jesus? É isso que o texto está dizendo. Olha, isso aqui, eu estou em nome de Jesus fazendo esse negócio. Tudo que formos fazer, o texto está dizendo, você está em nome de Jesus fazendo. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Eu estou representando o Senhor. E Paulo está dizendo assim, faça isto, dando por ele graças a Deus o Pai. Tudo que você for fazer, tudo que formos fazer, dando por Jesus Cristo graças ao Pai. Eu o represento, eu estou manifestando isso diante dos homens e diante de Deus, agradecido. Eu estou manifestando isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso é um estilo de vida. Não é uma liturgia, não é um culto que você vai fazer. Um culto por ano com ações de graças. Isso é um estilo de vida. Tudo que você for fazer, tudo que você estiver pensando, que isso seja uma representatividade de Jesus e você chega diante do Pai dando por Ele
graças. Muito obrigado, Pai Celestial, por representar a Jesus nessa manhã. Quero agradecê-lo de todo o coração por dar a essas pessoas essa palavra em nome de Jesus. Por agir dessa maneira em nome de Jesus. Por isso, sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? Identifique-se toda vez que você chegar no lugar que ninguém te conheça. Por duas realidades. Primeiro, para dar a você já inibir qualquer intenção sua de não ser o que você é. Se eu chego na rodinha, eu me identifico logo. Eu sou pastor da igreja presbiteriana. Sou crente em Jesus Cristo. Pronto, acabou. Isso vai inibir-me de participar de qualquer coisa que não identifica-me como servo de Deus. Primeira coisa, faz isso. Diga, eu sou crente, viu, pessoal? Aí eles não vão contar piada. Se eu disser que sou pastor, aí não fala mesmo. Se começa a falar, pastor, tal, então deixa que eu saiba, você fala. Porque eu não quero ouvir isso. Então identifique-se. Deixa as pessoas saberem quem você é em Cristo Jesus. Isso precisa de coragem, porque às vezes a gente quer ser agente secreto, né? Eu vou aqui me disfarçar de mundano, mas eu sou crente. No fundo, sou crente. Mas faço tudo que eles fazem, porque eu sou agente secreto. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu preciso, tudo quanto eu for fazer, eu preciso de, em Cristo Jesus, dar graças a Deus e representá-lo nessa realidade, em nome de Jesus. Eu preciso de ser uma gratidão ambulante. Obrigado, Senhor, pela chuva, obrigado pelo sol, obrigado pela poeira, obrigado pelo asfalto. É isso mesmo, irmãos. Tem que reclamar. Obrigado pela martelada no dedo, obrigado por ter cortado aqui, obrigado pelo tropeção. Pneu furou, obrigado, Senhor, pelo pneu ter furado. Obrigado, precisava dar uma esticadinha mesmo. Tal. Desça, faz a coisa com que não xinga, não é? Somente perto dos filhos, dos netos. Então, mostre para esse menino que há um providenciar de Deus, há um cuidar de Deus em todas as coisas. Gratidão no seu coração. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus todo o tempo. Hoje eu ouvi a Joyce falando com a Simone sobre o Mateus. Não sei o que o Mateus falou lá da comida. Essa meninada, todos são assim, né? Falou da comida e a Joyce levou ele lá, pôs uns negócios daqueles meninos magrinhos na África e debulhou em cima do moleque, falando com ele que eles não tinham água para beber, não tinha comida, ele tinha tudo. E aí, não sei o que o William falou lá da comida, falou, papai, como é que é bem? Não pode reclamar, né? Não pode reclamar da comida, que tem gente que não tem isso aí. Falou com o pai. Então, veja, é isso mesmo. Agradecer a Deus. Lá em casa era assim, qualquer uma das duas que reclamasse do torresmo, agradeça. É você, aí eu punho a semana toda. Não, qualquer coisa que fosse comer, não é? Eles reclamam qualquer coisa, você põe bife à milanesa, eles querem, né? Então você põe lá, reclamou, você ora a semana toda agora. Ora, Letícia. Mas não sabe. Ora, Lê, agradeça. Estou mandando. Conversa, né? Mas tem que fazer. Para agradecer a Deus, aprender, isso é um exercício, né? Aprender a agradecer a Deus. Tem gente que não gosta da casa porque não fica feliz na casa, porque aquela não é a casa. É sonho de consumo, não é? Né? Então, agradeça. Senhor, muito obrigado. Não estou falando que você não tenha perspectivas. Tenha. Agora agradeça pelo que você tem. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado. Logo que você chegar lá, agradeça também. E abençoe aqueles que estão onde você estava. Para isso que Deus vai fazendo. Coração grato vai gerando realidades espirituais. Para terminar, o apóstolo Paulo no verso 2 do capítulo 4. Então ele está dizendo assim, olha, não se esqueça do tempo todo. Perseverar em oração de gratidão. Vigie com gratidão.
não deixa de maneira nenhuma a cultura do mundo tirar você de foco. Nunca esqueça, na sua oração, e vigiar com ações de graças. Tudo. Senhor, muito obrigado. Esse não é o marido que eu queria para minha filha. Gente, agradeço por esse menino que está aí. Esse não é o meu emprego que eu gostaria. Agradeço por esse negócio. Começa a agradecer e Deus vai gestando realidades no seu coração e vai conduzindo você para algo maior. Agora veja como o Espírito Santo faz. Como é que termina a carta, irmãos? Lá no finalzinho, a última palavra do apóstolo Paulo, escrito do próprio punho. O que ele diz? E a graça seja convosco. Agora ele muda. Pensa, eu, o tempo todo, com ações de graças, pela realidade espiritual, pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus vai se manifestar através de mim, tudo eu fazendo. Aí no final ele diz assim, e que a graça de Deus seja derramada em vós, ou esteja convosco todo o tempo. Olha aí. Ele vem falando de mim para Deus o tempo todo. Aí lá no final ele diz assim, e que venha a graça de Deus sobre todos nós. É assim que acontece, irmãos. Não tem como fazer o contrário. Pessoas que murmuram vão ser murmurantes a vida toda, reclamões vão ser a vida toda, e pessoas gratas vão desfrutar de tudo quanto Deus deu, como na palavra do irmão Miguel. Olha, quem estava aqui ouvindo o irmão Miguel, que momento gostoso de ouvi-lo. Como que de fato você via que havia no olho dele, na expressão dele, uma gratidão pelo que ele teve lá atrás, e ele diz assim, eu não tenho muito o que pedir não, só agradecer. Pronto. Então é isso que a gente precisa. E a gente precisa continuar fazendo isto. Eu quero dar aqui, irmãos, algumas coisas que os irmãos podem fazer para expressar essa gratidão. Antes de expressar a nossa gratidão, nós devemos ter tempo para reconhecermos e identificarmos as bênçãos específicas recebidas de Deus e dos outros. Primeira coisa, precisa identificá-las. Para você poder dizer muito obrigado. Não é aquilo assim, tem gente que gosta de fazer coisa por atacado. Perdoa, Senhor, a multidão dos meus pecados. Eu pequei um de cada vez. Não é? Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem me dado. Diga para o Senhor, muito obrigado pela comida, muito obrigado. Eu li, não sei se foi ontem, foi hoje, nessa preparação para isso aqui, que o rapaz, aqui, o irmão já, depois dos 50, estava no banheiro escovando os dentes. Aí ele estava com aquela sensação de gratidão. E diz, rapaz, eu que nunca agradeci a Deus pela minha escova de dente. E por falar nisso, nem pela pasta dental. Esse sabonete gostoso na boca, né? E para os meus dentes. Nunca agradeci a Deus pelos meus dentes. E aí ele criou o seguinte questionamento. Se depender do suprimento para a minha vida amanhã, o quanto eu agradeço a Deus hoje, o que eu teria amanhã? Irmãos, hoje eu tomo água gelada dos 3 lugares que eu fico mais tempo nele. Na minha casa, que nós temos um bebedorzinho daquele fantástico ali, depois de 30 anos de casado nós compramos um.
Aqui na igreja tem um bebedouro e lá no Bet Shalom tem outro. Então, esses 3 lugares que eu passo mais o meu tempo, eu pego a água e agradeço a Deus. Sabe desde quando eu faço isso? Desde 1995, quando eu estive na África tomando aquela água barrenta. Eu disse assim lá para o pastor Zé Dilson: Pastor Zé Dilson, eu nunca agradeci a Deus por um copo com água. Mas a partir de hoje, todas as vezes que eu tomar um copo com água, eu vou agradecer a Deus. Aquela água geladinha, eu gosto de tomar água, não muito gelada, mas que dá para você sentir que ela está gelada, num copo de alumínio. Na hora que você para, que você põe ela na boca, aquela água leve, somente a do Bet Shalom, é levinha. Você põe na boca, ela está gostosa. Eu digo: Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Então comece a praticar a gratidão. Não num culto, eu vou lá porque dia 31 tem um monte de gente aqui agradecendo o ano. Mas não veio aqui nenhuma vez durante o ano todo para agradecer. Vai lá, você pode ter certeza, dia 31, no culto do dia 31, numa quarta-feira vai ser esse ano, não é? Vocês vão ver, ter gente aqui que vocês nunca viram. Aliás, viram, dia 31 do ano de 2013. Né? Vem agradecer. Agora, isso tem que ser uma prática. Ao levantar, agradecer a Deus. Você não precisa pôr terno, pegar sua Bíblia e cantar o hino. Você não precisa fazer isso. No carro, você está indo: Senhor, muito obrigado por esse carro gostoso. Mesmo que seja um Fusca. Não importa. É o seu carro, é aquilo que Deus te deu para você estar indo para se locomovendo. A bicicleta, né, seu Rocha? Agradecer a Deus pela magrela. Né? Oi, meu bem, obrigado, viu? Então, irmãos, vamos cultivar isso. Se depender das minhas ações de graças, qual será o meu provimento amanhã? Se Deus falar: tudo bem, amanhã você só vai ter aquilo que você agradeceu. O que você teria amanhã? Você teria onde dormir, o que comer, o que ir para casa? A gente está tão acostumado com o cartão de crédito pagando tudo, que a gente esquece que é Deus que paga a conta de tudo, do cartão de crédito, inclusive. Aprender a agradecer a Deus. Há muitos lares que já perderam o hábito saudável de agradecer a Deus nas refeições. Quantas vezes a gente come tão corrido que nós não agradecemos a Deus por isso. Agradeça a Deus, que isso seja um hábito nosso e que Deus nos abençoe de uma maneira especial. Nós tivemos 15 conexões: Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto, Uberaba, Rio de Janeiro, Franca e Osasco. Deus abençoe ricamente a todos esses irmãos. Vamos cantar mais um hino? Hein? 63. De gratidão a Deus. Se da vida as vagas procelosas são, com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos. Tenta fazer isso de uma vez, e você vai ficar surpreso de ver o quanto Deus já fez. Vamos colocar em pé e cantarmos esse hino. Se da vida as vagas procelosas
Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos ter alguns momentos de oração silenciosa e você vai, diante de Deus, colocar aquilo que está vindo à sua memória como feitos de Deus, que você tem certeza que Deus trabalhou de uma maneira especial nesses eventos, nessas realidades da sua vida, e você vai agradecer. Agora também agradecer a Deus pela bênção que temos de caminharmos juntos. Você vai lembrar de algumas pessoas e você vai agradecer a Deus por elas. Agradecer a Deus pela sua salvação, pela parte da herança que você tem no reino da luz. E agradecer a Deus pelas pessoas que você se lembra que foram responsáveis pelo seu crescimento em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai amado,
gostoso, Senhor, é podermos nos reunir em Teu nome e do Senhor desfrutarmos da Tua palavra e sermos, ó Deus, impulsionados, movidos a agradecer o Senhor por essa tão grande salvação. Que tudo isto aqui, ó Deus, tem a ver com o inclinar do Teu coração em direção a nós. Nós queremos Te louvar por isso. Que o Senhor nos dê um coração grato todo o tempo. Como diz o Teu servo, em tudo sejais gratos. E nós queremos, ó Deus, desenvolvermos essa prática de gratidão. Ajude-nos, Senhor. E que a graça do Senhor seja abundante na vida de cada um que aqui está, cada família aqui representada, os nossos queridos que estão conosco via internet. Inunde, Senhor, esses lares, essas vidas, dessa graça maravilhosa. E que eles sejam gratos, que todos nós sejamos gratos pela bênção, Senhor, de podermos desfrutar do Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem sido, o Deus eterno que o Senhor tem sido nas nossas vidas, revelado-se a nós através da Tua palavra, na mediação do Teu Espírito Santo. Somos-te gratos, Senhor, por esse conhecimento. Em nome de Jesus, toda a gratidão do Teu povo. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontramos.